RFI Convida. Elcio Ramalho. Escritor, poeta, professor, nascido em Salvador, mas residente há 28 anos aqui na Europa, basicamente em Londres. Natan Barreto é o entrevistado de hoje do RFI Convida. Mais uma vez, é um prazer recebê-lo aqui, Natan. Prazer meu, Elcio. Muito obrigado pelo convite. Você está de volta a Paris, desta vez para a divulgação do seu novo livro de poesias, Um Quintal e Outros Cantos, editado pela editora Editus, não é? E você já, inclusive, lançou no Brasil, em Salvador, no Rio, passou por Beirute, Sim. agora em Paris, para divulgar esse seu livro. Primeiramente, Natan, o que te inspirou para escrever as poesias deste livro? Esse livro é um livro diferente dos anteriores. Esse é um livro que... Um Quintal e Outros Cantos. É um livro de poesias, mas com teor autobiográfico. Então, Um Quintal, eu falo de Piripiri, o subúrbio onde os meus pais me fizeram e de onde eu saí aos 19 anos de idade. E os outros cantos são lugares pelos quais eu passei após deixar Piripiri. Então, eu morei no Rio de Janeiro, passei por Minas Gerais, morei aqui em Paris, moro em Londres. Então, tem histórias que se passam nesses lugares. Visitas à Espanha, Amsterdã, Nova York. Então, esses outros cantos são lugares. Então, quando a gente ouve cantos, parece que são cantos de cantar. Sim, eu canto esses cantos, mas são cantos dos 4 cantos do mundo. Então, um quintal é esse lugar primeiro, esse porto, esse lugar meu primeiro, ao qual eu sempre retorno, Piripiri, subúrbio de Salvador. E os outros cantos são lugares que fizeram parte da minha história após deixar Piripiri. Você, aliás, falou em cantos, né? Porque dá essa perspectiva justamente musical, mas você é ator e se descobriu escritor aqui na Europa, sim, né? Aqui em Paris. Aqui em Paris, né? Quando você viveu 1 ano, né? Quando eu vivi a primeira vez, eu passei 1 ano aqui em Paris e foi aqui que eu me descobri escritor, porque o poeta, o ator começou a sumir de certa forma. Ele ainda de vez em quando aparece, de vez em quando eu faço um curta-metragem, faço uma peça em Londres, alguma coisa. Então eu não digo mais que o ator morreu, ele adormeceu. Mas aqui em Paris ele foi adormecendo e o escritor foi surgindo, porque eu comecei a escrever coisas. Isso foi quando eu posava como modelo, eu comecei a escrever coisas a partir das minhas impressões e das impressões de estar aqui e estar vendo. O meu escrever vem muito disso. Por isso que eu digo que ser estrangeiro me fez, de certa forma, escritor. Porque é a minha visão daqui, do novo, do que eu vou vendo, mas, ao mesmo tempo, mesclada, misturada ao que eu deixei para trás. Então, fica toda essa mistura. Daí que eu acho que vem o meu escrever, as minha poesias vêm disso. Dessa situação de estrangeiro, então. Como eu comentei, você passou por Beirute para lançar esse livro, né? Como é que foi essa sua experiência no país do Oriente Médio? Você que basicamente faz seu trabalho em língua portuguesa, no Brasil, tem uma relação aqui com a Europa, né? Morou aqui em Paris, mora em Londres há 27 anos. Como é que foi essa incursão por território libanês? Maravilhosa, assim. Eu confesso que a primeira vez, essa é a minha segunda vez no Líbano. A primeira vez eu confesso que eu tinha medo, né? Um medo que todos nós temos, a gente pensa até pela proximidade. Pela cultura, não outra pela cultura diferente? Pela proximidade com a Síria, a guerra. Então tem algo que dava uma certa apreensão, mas essa apreensão foi completamente apagada. A impressão que eu trago após essas 2 vivências no Líbano e em Beirute é uma cidade que me encanta. O Líbano é um país que me encanta pela história do Líbano, também pelo sofrimento, né? Se a gente pensa na guerra civil que ocorreu nos anos 70, de 75 a 90, tem um sofrimento muito grande, mas tem uma resistência ali naquele povo, naquela cidade, que eu acho muito bonita. A gente vê as coisas sendo construídas, os prédios sendo construídos e, ao mesmo tempo, prédios ainda destruídos. Tem essa mistura novamente, e misturas me encantam.
A primeira vez que eu fui ao Líbano foi o ano passado e fomos um grupo, fomos em grupo, era um grupo de escritores brasileiros que residem no estrangeiro, é um grupo que é organizado pela professora Elci Vieira, uma professora que trabalha na Inglaterra, em Londres, na Queen Mary University, e já há alguns anos nós fazemos esses encontros, são encontros que fizemos em Nova York, na Holanda, em Paris não, em Juiz de Fora, em Londres. Então, ano passado nós fizemos em Beirute, na verdade em Kazlik, uma cidade no Líbano, porque Roberto Katlab, ele é professor de uma universidade. Então, e ele faz parte do grupo e ele nos convidou. Então, essa foi a primeira vez que nós estivemos em grupo em Beirute. E dessa vez eu fui para fazer o lançamento desse meu livro, Um Quintal e Outros Cantos, no Centro Cultural Brasil-Líbano, Brasil-Liban, que é ligado à Embaixada Brasileira. E fiz o lançamento do livro, porque existe uma comunidade brasileira em Beirute, assim como no Líbano, assim como existe uma comunidade libanesa muito grande no Brasil. Então, fiz o lançamento lá e também participei do Dia das Crianças, porque houve o Dia das Crianças e eu li poesias de um livro meu, livro infantil, Bichos, Poesias Desenhadas, a um grupo de crianças que estavam lá. Agora, Natan Barreto, você comentou que faz parte de um grupo de escritores residentes no exterior, brasileiros, obviamente. Sim. Como é que funciona? Faz parte da antologia bilíngue, não é verdade? Sim. Como é que funciona esse grupo? Então, esse é um grupo, nós somos escritores no Canadá, nos Estados Unidos, no Japão, no Oriente Médio, são vários países. Como eu falei, Elci Vieira, essa professora, e ela que é um trabalho dela, o trabalho de descobrir esses escritores. Ela mora em Londres, ela começou em mais ou menos 92, ela começou a buscar esses escritores, a saber se existiam escritores residentes no estrangeiro, e foi descobrindo. Eu fui um dos que ela primeiro descobriu, Vilmara Bello, uma outra poeta brasileira, e ela foi descobrindo. E hoje eu acho que tem, sei lá, uns 80, 90 escritores que estão registrados nesse grupo. E nós nos encontramos uma vez por ano, vamos a um determinado país. Essa antologia foi feita com 6 escritores e eu faço parte dessa primeira antologia, o que chamamos a primeira antologia bilíngue da diáspora brasileira, mas diria de escritores brasileiros que residem no estrangeiro. Agora, Natan, certamente um dos temas recorrentes aí é com relação à divulgação da literatura brasileira estando fora do Brasil. Como isso acontece? Porque você escreve basicamente em português, né? Seus livros são em português, vendidos no Brasil. Como que é divulgar, estando aqui fora, morando fora do Brasil, divulgar a sua literatura? Sim, eu faço lançamentos, né? Uma coisa que eu gosto de fazer. Primeiro de tudo, eu trabalho com poesia, então para mim já tem uma coisa mais interessante, eu diria, porque quem entra em poesia sabe que não tem dinheiro envolvido. Não tem, a gente não vai escrever um best-seller. A poesia ela pode ser lida ao longo de décadas, de séculos, de milênios. Ela pode ser lida assim ou não, mas ela pode ser lida depois que o escritor faleceu, ela continua sendo lida. Então, isso já é bom. Já é bom porque já não dá essa ânsia de escrever um livro para 1.000 pessoas, 2.000, sei lá, que 1.000, muitos milhares de leitores. Ou seja, não tem uma pressão comercial. Não existe essa pressão comercial. Eu acredito que não, para quem escreve poesia. Mas, então, eu faço lançamentos, sempre os meus livros eu primeiro lanço em Salvador. Faço lançamentos na escola que minha mãe fundou, em Piripiri, na Escola Modelo Municipal, um lançamento lá, um lançamento em alguma livraria em Salvador, e depois faço lançamentos em algumas cidades, Paris, Londres sempre, Beirute agora, e vou fazendo pequenos lançamentos. E as vendas elas se fazem tanto através do meu site, que é, posso dizer, claro. www.natanbarreto.com, podem entrar em contato comigo diretamente,
ou através dos sites das editoras. A editora Calango, que sempre publica os meus livros, que é uma editora em Salvador, e a Editos, que é uma editora em Ilhéus, a editora que publicou esse meu último livro, que venceu esse prêmio, que me deixou muito contente. O prêmio, vamos lembrar... Sim, Sosígenes Costa, de poesia. Sosígenes Costa foi um escritor, um poeta baiano do sul da Bahia, um grande escritor e um grande poeta que escreveu muito, mas não publicou tanto, e a obra dele passou a ser conhecida muito mais depois da sua morte. E eu participei desse concurso ano passado com 48 poetas. Nós mandamos o texto e o meu livro, eu tive a honra de receber a notícia de que meu livro tinha vencido o primeiro lugar. E o primeiro lugar foi a publicação desse livro. Ok, então. Muito obrigado, Nathan Barreto, pela entrevista ao RFI Convida e muito sucesso para você e para o seu novo livro, Um Quintal e Outros Cantos, lançado recentemente aqui em Paris. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você, Elcio.